esse perdão que nós estamos discutindo aqui, que foi objeto do veto do presidente Messias Bolsonaro, né, ele está incluindo um perdão que não está inserido na disposição constitucional que diz que não poderá ser fixados impostos para os templos religiosos. O que está se querendo perdoar são dívidas sobre lucros líquidos, são sobre taxações que não foram pagas, sobre contribuições previdenciárias que não foram pagas, e com certeza, porque quando se recebe a contribuição previdenciária, a empresa desconta no contra-cheque do seu funcionário e não repassa para o órgão previdenciário, está cometendo um crime de apropriação indébita. Então, eu vou mais adiante, né? Eu dizia, esse malabarismo que o presidente disse para o Congresso fazer, porque ele mesmo não quis fazer, né? Ele vetou e disse, vai lá, congressista, se eu estivesse aí, eu... E olhe bem a expressão que ele utilizou no próprio discurso que ele fez. Ele disse assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês são imunes em suas manifestações, votos e palavras. Ou seja, há verdadeiramente uma imunidade parlamentar, mas isso não aufere ao parlamentar que ele pratique atos que são contra a lei. Seria um absurdo. Então, essa discussão que hoje nós estamos fazendo aqui, Fernando, essa discussão deveria estar sendo feita em todo o Brasil, para as pessoas saberem o que está acontecendo e o que existe por trás desse benefício, né? Se falou muito aqui sobre os evangélicos, e eu tenho o maior respeito, já disse isso, eu tenho o maior respeito pelos irmãos evangélicos, né? Outro dia eu brincava com um colega, eu tenho um amigo, um grande amigo, eu costumo muito conversar com ele sobre religião, George, ele é evangélico e ele conhece muito, lê muito, e outro dia eu dizia para George, se eu não fosse católico, eu era luterano. Se eu não fosse católico, eu era luterano. Ele disse, por quê, Paulo? Eu disse, porque eu considero Lutero, a revolução que Lutero fez, a pregação que ele fez, em um momento diferente da sociedade, o mesmo que Paulo fez para pregar Cristo, para dizer o reinado de Cristo, né? Lutero, ele se desviou da igreja, houve umas questões, né? Não vamos discutir isso aqui. Mas eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos evangélicos. Mas o que é que está preponderando hoje no Congresso Nacional para beneficiar? Porque o nosso Congresso Nacional hoje é todo fragmentado. Lá é a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada do agronegócio, a bancada dos bancos. Só faltou uma bancada lá. Só falta uma bancada no Congresso Nacional. Uau. A bancada dos pobres. Não tem. Não tem a bancada dos pobres. Lá ninguém representa o pobre. Lá se representa todas as categorias. E as mais beneficiadas. Mas o pobre sofredor, aquele que está aqui sofrendo as piores agrúrias de um momento difícil como o nosso país está vivendo, eu não vejo ninguém levantar um discurso. E quando levanta é para tirar proveito dos discursos em prol de suas campanhas políticas, dos seus projetos políticos e dos absurdos hoje que são cometidos, né? Outro dia, falando de política, um cidadão fez um discurso muito interessante, muito envolvente, e disse assim, antigamente, toda organização criminosa tinha um político. Hoje, no Brasil, todo político tem uma organização criminosa. É verdade. Eu achei muito interessante essa expressão. Eu gosto muito de ouvir. Se brincar, doutor Paulo, tem alguns políticos que é até o chefe da organização. Eu gosto muito de ouvir. Eu sou daquela teoria de que, de que se falar prata, ouvir é ouro. Né? Então eu gosto muito dessa ideia e eu gosto muito de ouvir, e quando pessoas inteligentes falam, eu gosto de ficar escutando para que eu possa depois reproduzir naquilo que eu penso e naquilo que eu vou falar. E hoje eu digo a você, Fernando, infelizmente o nosso Congresso Nacional hoje, se passasse pelo crivo de consciências verdadeiramente, de pessoas conscientes, dos que estão lá, talvez nenhum voltasse.
porque lá ninguém representa o povo brasileiro. Lá se representam tendências, se representam grupos políticos, grupos econômicos, setores, privilégios, como o professor Herbert complementou, e ninguém para representar o pobre. Então, eu disse aqui, sai proclamando a quatro ventos. Hoje, no Congresso Nacional, tem bancada para tudo, só falta uma, a que defenda o pobre. Infelizmente.